Atentado acontece contra o Donald Trump e quase tira a vida do ex-presidente dos Estados Unidos. Quais foram as causas, motivações, consequências políticas e geopolíticas desse fato? Tem inclusive gente falando de interferência estrangeira. Será que faz algum tipo de sentido? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Coreia do Norte, que responde ao pacto que foi feito entre Coreia do Sul e Estados Unidos, alegando que as consequências serão imprevisíveis para os Estados Unidos, e também o ataque que Israel fez contra Khan Yunis, que inviabiliza um processo de paz, pelo menos segundo o Hamas. Os primeiros caças F-16 devem começar a chegar à Ucrânia nesse momento, assim, muito relevante para uma possível reviravolta dos ucranianos no campo de batalha contra os russos, e a Rússia alegando que todas as capitais europeias hoje são alvo dos russos, principalmente por conta dos mísseis americanos de longo alcance que serão instalados na Alemanha. Sim, a Guerra Fria está de volta. Polônia, inclusive, anuncia que vai aumentar para 2025 em 5% os gastos militares em porcentagem do PIB. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo que tem um assunto bem importante aí pra gente tratar. Como eu falei para vocês, a gente teve, pessoal, um fato gravíssimo, né? E aqui eu não vou nem partir da especulação. Ah, professor, foi montagem, na verdade foi tudo combinado, tal, galera, convenhamos, né? Se você começar a ficar desconfiando de todos os pontos, eu sempre falo, tá? Desconfia de tudo mesmo, tá? É importante você questionar, tal. Poxa, mas as evidências, elas são muito nítidas. Então a gente pode falar em 99,9% de certeza que isso aconteceu. Vou trabalhar com os fatos que existem à luz do dia. Depois descobre por investigações que havia alguém debaixo dos panos, tal, galera. Por enquanto, assim, é muito, para não falar impossível, muito improvável, né, que isso de fato tenha acontecido. Poxa, acontecer num evento público com milhares de pessoas filmando, é muito difícil, né, que tenha tido algum tipo de combinação. Então vamos aqui trabalhar com a luz do dia, né, com os fatos de fato aconteceu. Tentaram tirar a vida do ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, e o favorito, agora ainda mais, inclusive, candidato à Casa Branca para 2024. Esse ataque que aconteceu, ele foi num comício na Pensilvânia, somente há 4 meses da eleição. Isso é um ponto super importante, tá? Porque esses fatos, eles transformam alguém em uma espécie de herói. Tanto faz se é o Biden, se é o Trump, qualquer candidato que seja, né? Algum tipo de atentado, algum tipo de ataque contra a vida da pessoa. Claro que isso modifica a maneira como as pessoas vão interpretar o que significa ou o que representa o Donald Trump. Pelo que a gente sabe até agora, a gente teve o FBI anunciando, pessoal, que foi feito a partir de um fuzil AR-15, pelo menos é o que tinha, no telhado ali, em que o Thomas Matthew Crooks, que tem 20 anos, não tem passagens criminais. E olha que coisa estranha, né? No sistema de votação ali da Pensilvânia, ele era registrado como um republicano, que é o partido do Trump, mas ao mesmo tempo ele, por exemplo, fez doação de campanha para o Biden nas últimas eleições. Então, assim, não se sabe exatamente qual foi a motivação do fato. Será que é porque ele fazia parte de algum grupo que era contra o Trump, porque alguém da família gostava do Trump e ele não? Cara, a gente não sabe nada sobre o fato. Professor, teve atuação de um grupo e ele representava esse grupo? Segundo o FBI, pelo menos pelas investigações preliminares, não. Talvez ele seja um lobo solitário. Só que, claro, se eu fosse fazer parte de um grupo que agisse contra um presidente, cara, convenhamos que eu faria de tudo para que o caso que está sendo usado como ponta de lança, o possível atacante, né, enfim, que vai realizar o atentado, para que ele fosse encarado como lobo solitário. Ele, inclusive, faleceu depois, né? Depois, galera, o tiro ele foi feito, né? Não foi só um tiro, foram alguns. Inclusive, alguns dos seus apoiadores, um morreu e 2 ficaram feridos. E teve um tiro ali que pegou de raspão na sua orelha. Ele foi para o hospital, ficou 3 horas ali no hospital, recebeu alta, depois foi para o seu campo de golfe ali no seu clube privado e já anunciou, galera, que está bem de saúde, que não teve grandes problemas, enfim. E deu declarações no sentido que vai continuar na corrida eleitoral. Até porque, lembrando, essa semana é uma semana decisiva nas eleições americanas, principalmente para o Partido Republicano, porque é a semana da convenção partidária, que deve acontecer de segunda a quinta-feira. E a gente não sabe exatamente, né, qual dia que vai acontecer, mas vai ser referendado que ele de fato é o candidato e finalmente vai ter a escolha decisiva para saber quem vai ser o vice-presidente. Então, claro que excetuando a questão do vice, é uma coisa muito mais protocolar, mas de fato é uma semana importante.
E aí, você que participar de comícios, por exemplo, se sentiria confortável de participar de um comício sabendo que você acabou de sofrer um atentado, uma tentativa de tirar a coisa mais preciosa para você, que é de fato a sua vida, entende? Então é uma situação, assim, que é dos pontos mais importantes do século XXI, inclusive, tá? Ah, professor, você está puxando o saco dos Estados Unidos. Galera, convenhamos, os Estados Unidos é a maior potência geopolítica do mundo. Se o atentado tivesse acontecido contra o Putin na Rússia, eu falaria coisa muito similar. Contra Xi Jinping na China, galera, coisa muito similar também, entende? Porque é, de fato, uma questão super importante, que muda a maneira como a própria eleição vai se configurar. A gente teve, pessoal, o Biden anunciando que conversou sim com o Trump, falando, né, que, poxa, ainda bem que ele tá bem de saúde, que apesar de divergências políticas, ele não defende a violência com o método político, e falando que a Jill, que é a sua esposa, e ele estão felizes por eles estarem em segurança, que não há espaços para esse tipo de violência. Algumas pessoas foram lá e foram no ex do Biden e resgataram que ele tinha falado, olha, agora o Trump tem que ser o nosso alvo. E aí, por ter colocado target, né, ou seja, o alvo, o Trump, que ele teria incentivado as pessoas a atirarem no Trump. Galera, eu não vejo dessa maneira, tá? Não acho que esse target ele foi utilizado como alvo de disparo, de um atentado. Mas sim como alvo, assim, no sentido de, poxa, vamos tentar achar coisas ruins que ele fez, tentar manchar um pouco a imagem dele. Faz parte do jogo eleitoral, tá? Não acho que o Biden tenha incentivado nenhum tipo de violência, o que é diferente de falar que a sociedade americana não tá polarizada, violenta, inclusive, tá? Outras coisas que a gente coloca. Professor, você acha que teve algum tipo de falha? Eu não sou especialista em segurança, mas vou falar aqui como um leigo, tá? Esse tiro, ele foi disparado, pessoal, a cerca de 100, 150 metros do local em que o Trump estava, de cima de um telhado. O Trump é uma figura pública em uma eleição extremamente acirrada, extremamente disputada e extremamente violenta. A chefe do serviço de segurança, até teve o Elon Musk, né, que é um republicano, ou pelo menos um trumpista, né, contra o Biden, ele publicando, poxa, até semanas atrás, ela estava cuidando ali da questão da PepsiCo, então estava guardando o salgadinho, o Pepsi e tal, agora cuida da segurança do homem mais importante do planeta ou de um dos homens mais importantes do planeta. Poxa, não havia um sistema de drones? Houve, inclusive, um jovem que relatou que ele tinha avisado para a polícia, para o serviço de inteligência, e o serviço de inteligência não fez nada. E aí já começa a levantar de novo as teorias da conspiração. Da mesma maneira que eu falo para vocês, olha, não dá para falar que foi armação, eu vou falar que não dá, pelo menos pelo que a gente sabe até agora, claro, que aparentemente foi uma falha, mas não uma coisa proposital, que existe todo um esquema para tentar eliminar o Donald Trump e tal. Também não acredito nisso. Mas claro que a postura vai ter que ser revista e inclusive estão pedindo para que sejam trocados, né, as pessoas responsáveis pela segurança do Trump. Teve uma falha. É óbvio, né, que teve uma falha porque a gente está falando de um atentado contra uma figura que é politicamente extremamente exposta em um momento extremamente violento da política dos Estados Unidos. Em relação às eleições, o que isso muda? O Trump, ele já era considerado favorito por alguns motivos, tá? As casas de aposta que elas estavam dando conta de mais ou menos, tá? Uns 60%, depende da casa de aposta, 60%, 65% de chance de vitória para o Trump. A gente não sabe ainda, né, pelas pesquisas eleitorais, quais vão ser as consequências, mas toda vez, como eu falei para vocês, que tem uma tentativa de eliminação de um candidato, esse cara vira um mártir. Ele vira um cara que resistiu ao ataque contra tudo, contra todos, contra o sistema, contra a violência e tal, e muito possivelmente esse cara, até aquelas pessoas um pouco mais de centro, as pessoas um pouco mais de centro-esquerda, vão começar a falar, realmente, olha como está a violência política no país. Então não que vai eliminar todos os erros que o Trump tenha cometido, mas de fato a figura que ele é um perseguido, isso vai colar cada vez mais. E lembrando que a gente ainda tem uma série de processos para serem julgados contra o Trump. Ele já tenta colar nele mesmo a imagem de um perseguido judicial por conta de alguns fatos. O caso, por exemplo, da atriz Stormy Daniels, ele já foi condenado, é que não saiu a sentença ainda, mas ele já é um cara condenado, por conta de ter repassado ali um dinheiro para atriz de filmes adultos, não ter divulgado para a justiça no processo eleitoral. Ele roubou, por exemplo, documentos oficiais da Casa Branca que estavam na sua mansão na Flórida. Isso ainda vai ser julgado. Tem o caso que ele supostamente incentivou a invasão ao Capitólio, e isso também vai ser julgado. É que agora com a mudança, né, da Suprema Corte, o entendimento, pode ser que isso fique um pouco para depois.
Mas teve o caso, por exemplo, que ele tentou interferir na contagem de votos do estado da Geórgia para mudar o resultado eleitoral. E tudo isso ele alega que, na verdade, é uma perseguição judicial contra ele. Que era perseguição judicial, que é uma coisa que os seus partidários concordam, juntando a um atentado que aconteceu, que é uma perseguição contra a vida dele, entende como isso cola a pecha que esse cara precisa ser defendido pela população americana, tá? Somado a isso, a gente tem um partido democrata que não consegue se decidir. A gente teve a notícia que mais de 100 milhões de dólares estão sendo retirados da campanha do Joe Biden porque os financiadores não concordam com o Biden sendo candidato a presidente, pelo seu desempenho no debate eleitoral, pela maneira como ele... Eu até falei para vocês, poxa, a entrevista que ele deu pós a cúpula da OTAN, eu nem achei tão desastrosa assim. Achei que ele falou bem, que ele foi contundente, só que ele confundiu colocando, pessoal, que a sua vice, né, a Kamala Harris, na verdade é do Trump, e chamou o Zelensky de Putin. Poxa, se fosse um erro pontual, engraçadinho, tá, aconteceu, que não aconteça de novo. O problema é que é uma coisa recorrente. Então, de novo, manchou a imagem do Biden. E vai lembrar, pessoal, que geralmente o que os democratas alegam é que os trumpistas que eles são violentos. Vide a invasão que aconteceu ao Capitólio, que os trumpistas que eles representam a violência na política. Então, se é feito um atentado contra a vida do Trump, meio que o Trump ele consegue igualar isso, entendeu? Vocês falam que eu sou violento? Nunca vi ninguém tentando aqui fazer um atentado contra o Biden, por exemplo. Então, muito possivelmente, isso vai dar um combustível pro Trump na corrida eleitoral. E aí, pessoal, você concorda? Acha que isso torna o Trump o grande favorito para as eleições? Na minha concepção, ele já era e torna ainda mais. Claro, ainda faltam 4 meses e muita coisa pode vir à tona. Mas é fato que isso é um empurrãozão, vamos colocar assim, para a eleição do Trump. Professor, na verdade, essa pessoa era financiada por um esquema estrangeiro, então os chineses... Galera, convenhamos, tá? Para com isso também. Por quê? Quando você pega, por exemplo, pela própria geopolítica, não há grandes divergências, pelo menos na questão mais importante, que é a guerra Rússia-Ucrânia, entre Biden e Trump. Na verdade, até há, e mais benéfica para o Putin, inclusive, tá? Porque o Trump, ele fala que o Zelensky ele vai ser obrigado a negociar. Então, tem gente que fala que, na verdade, foram os chineses que estão vindo ali financiando, os russos que estão financiando. Cara, não teria motivo, né, para fazer isso, e acho que seria uma coisa muito mais, entre aspas, bem feita, do que um atirador com a R-15 que disparou errado, né, na orelha do Trump, entende? Então, calma, né, sem teorias da conspiração, pelo menos, assim, vamos às evidências do fato. Eu acho que é um dia triste para a democracia mundial, né, para o mundo, e representa um empurrãozão aí para a eleição do Trump. Outra notícia, pessoal, bem importante, a gente analisou ontem, né, inclusive, que a OTAN, ela tinha colocado como principal inimigo geopolítico da sua organização, não só a Rússia, mas também a China e também a Coreia do Norte. E vamos colocar o Irã também, com fornecimento de drones, kamikazes para os russos? Pois bem, com isso, a Coreia do Sul, ela assinou um pacto junto aos Estados Unidos, em que, primeiro, a Coreia do Sul anunciou a utilização agora de arma laser contra dispositivos norte-coreanos, até apelidado de Projeto Star Wars, e também anunciou um pacto em que os Estados Unidos eles vão dispor uma série de arsenais nucleares, não só na Península Coreana, mas também nos arredores, sem citar exatamente aonde que são esses arredores, Ilha de Guam, pontos do Pacífico, não sabemos exatamente, tá? Com o dispositivo nuclear. A Coreia do Norte, vendo isso, falou que vai ter um preço severo por essa política de dissuasão dos Estados Unidos, alegando que não vai aceitar que toda a Península Norte-Coreana ela fique envolta, ela fique cercada por equipamentos nucleares. Lembrando que a gente tem a Coreia do Norte hoje com um pacto feito junto aos russos. Sim, a Rússia e a Coreia do Norte têm um pacto de defesa mútua. Então, eventualmente, se a Coreia do Norte se sentir ameaçada ou for atacada, a Rússia vai fazer a defesa dos norte-coreanos. Outro ponto, pessoal, relevante, bem rapidinho, a gente estava num processo interessante de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Era um ponto, né, mediado ali pelos Estados Unidos, junto com o Egito, junto com o Catar, e que as negociações elas já tinham avançado. Só que, como eu já tinha relatado para vocês, do ponto de vista político, penso eu, tá, que não interessa muito para o Benjamin Netanyahu estabelecer um processo de cessar-fogo. Por quê? Porque, enquanto há guerra, há necessidade de ter a convergência política em cima do nome de um primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Se você não tem mais conflito, as estruturas necessárias para sustentar o Benjamin Netanyahu, elas desmoronam. Que é um cara que está pouquíssimo popular, acusado de pensar muito mais no Estado de Israel
de maneira política mesmo, do que pensar na sociedade israelense e defender os reféns, por exemplo, que estão ali na faixa de Gaza. E além disso, a gente teve, por exemplo, o caso dos casos de corrupção, por exemplo, do Benjamin Netanyahu, em que ele é acusado, já era inclusive antes da eleição para primeiro-ministro, e muito possivelmente, se ele for pressionado e tiver que renunciar, ele pode inclusive até ser preso. Então, os ataques que aconteceram contra Khan Yunis, supostamente eles foram feitos por Israel para pegar um dos líderes do Hamas. Israel fala que não conseguiu seus objetivos, mas atacou uma área que era próximo de uma área humanitária, pelo menos segundo o Hamas. A gente teve a morte, pessoal, de 90 pessoas e mais de 300 feridos. Com isso, o Hamas fala que todos os pontos de negociação do cessar-fogo voltaram a estaca zero. Não há possibilidade, pelo menos momentânea, de um cessar-fogo entre Israel e faixa de Gaza. Para finalizar, pessoal, duas questões importantes aí. Na verdade, três, né? Os caças F-16, tão pedidos pelos ucranianos, parecem que finalmente vão começar a chegar agora em junho, para julho, para quem sabe agosto, né? Enfim, tal, que é os caças que vão ser decisivos, muito possivelmente para um contra-ataque ou para uma defesa dos ucranianos. Os caças F-16, eles estão completando 50 anos esse ano e eles foram feitos quase com uma resposta aos MiG-25, à época caças soviéticos, que eram vistos como extremamente tecnológicos. Professor, que caça obsoleto. Claro que não é o mesmo caça, né, que era o F-16 há 50 anos atrás. Ele foi passando por modernizações, enfim, ele é visto como um caça que ele é relativamente barato, comparado a outros caças, claro, e extremamente com alto custo-benefício, ele é muito ágil no campo de batalha. Então ele pode ser decisivo, por exemplo, contra os ataques que a Rússia faz contra a infraestrutura dos ucranianos. A Rússia sempre faz ataques contra ponto de eletricidade, de saneamento, distribuição, né, enfim, de serviços ali para o povo ucraniano, e pode ser que os caças F-16, mesmo sendo pelos Estados Unidos só 75 no momento, e mais alguns cedidos pelos países europeus, não sabe exatamente o número preciso, mas deve chegar mais ou menos a 150 no total, isso possa fazer uma diferença no campo de batalha. Para vocês terem uma noção, antes da guerra, a gente tinha a Ucrânia com 125 aviões de guerra, enquanto a Rússia tinha 1.160. Com esses caças que vão ser cedidos, né? Que eu falei para vocês, por enquanto 45 pelos Estados Unidos, mas podendo chegar a mais de 100 junto com os países europeus, isso pode causar uma pequena alteração aí no campo de batalha. Lembrando que causa sim preocupação à Rússia, tanto que a Rússia já falou que os caças F-16, por poderem carregar ogivas nucleares, serão tratados como equipamentos nucleares, podendo ser atacados não só no território da Ucrânia, mas também nos arredores da Ucrânia, inclusive em países membros da OTAN. A Polônia, um pouco preocupada com a situação, porque geralmente é o país que destina a entrada desses equipamentos, desses caças, já é hoje, percentualmente falando, o país que mais gasta em percentual do PIB em defesa. A gente sabe que a OTAN, ela deveria ter, pelo menos, né, 2% de gastos do PIB em defesa. Hoje, dos 32 países que fazem parte, somente 23 cumprem essa meta. E aumentou bastante, tá? Porque até 2, 3 anos atrás eram menos de 10 que cumpriam. Com a guerra Rússia e Ucrânia, aumento da pressão dos Estados Unidos e tal, a gente chegou na casa dos 23. A Polônia alega que hoje ela gasta cerca de 4% e vai aumentar para 2025 5% do PIB em defesa. A Polônia faz fronteira com a Ucrânia e junto com os países bálticos, com Moldávia, enfim, a Moldávia que não faz parte da OTAN, né? Mas com países ali que estão mais próximos da situação, são os mais preocupados com futuras ações da Rússia. E para finalizar, pessoal, a gente teve também, vai lembrar, né, que os Estados Unidos, um dos pontos altos aí da última cúpula da OTAN dos 75 anos foi o anúncio que os Estados Unidos vai colocar mísseis de longo alcance na Alemanha. Mísseis esse, a partir de 2026, que vão ser usados como uma tática de dissuasão, ou seja, para impedir que a Rússia avance em direção à Europa Ocidental. Quando você analisa o mapa europeu, você tem a Rússia, a Ucrânia, a Polônia e a Alemanha, que é o primeiro país ali da Europa Ocidental próximo do território da Rússia. Só que existia um pacto, feito à época no fim da União Soviética, que garantia a não instalação desses mísseis. Os Estados Unidos, alegando que os soviéticos ou os russos, em 2019, não respeitavam esse pacto, saíram do pacto e colocaram agora esses mísseis. Pois bem, pessoal, o Peskov, que é o porta-voz, alegou que esses mísseis, eles tornam as capitais europeias grandes alvos, alegando que nós,
russos, somos alvos dos mísseis europeus. Mas eles não podem esquecer que eles também são nosso alvo. Já vivemos isso no passado, se referindo à Guerra Fria, e temos sim capacidade de parar esses mísseis. Mas as vítimas potenciais são as capitais europeias. Ou seja, se nós decidirmos parar esses mísseis, as capitais europeias vão ser os grandes alvos. A Rússia já falou também que ela teria capacidade de atingir todos os pontos do território da Europa, e de fato tem, né? Só que ela demonstra uma preocupação porque, como são países muito povoados, ou seja, uma alta densidade demográfica, atacar pontos militares muito possivelmente pegaria também em civis. Só que se a Rússia se sentir ameaçada, ela vai ser obrigada a usar essa tática. Ou seja, a Rússia, por conta da instalação de mísseis no território alemão, claramente ameaçou a União Europeia. Mas, claro, porque a União Europeia está instalando mísseis no território ali da Alemanha. E aí, pessoal, momento de tensão, hein? O que será que vai acontecer? Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.